Aí, Boa noite para todos. Deus esteja nos guiando mais um dia de estudo, de meditação. Hoje vamos falar sobre dízimos e ofertas, né? A gente iria fazer na aula passada, mas nós finalizamos um outro assunto sobre instrumentos, sobre adoração, sobre louvores, sobre música. Então hoje a gente inicia aí esse estudo. Na verdade, são duas aulas, né? Nós falaremos um pouco sobre os dízimos lá no Antigo Testamento, nessa aula, e na próxima aula falaremos mais a respeito desse assunto, mais no Novo Testamento. Então, nós vamos pegar as duas alianças e vamos tratar desse assunto. E é interessante a gente observar que, assim como nós falamos sobre instrumentos musicais, nós trabalhamos um pouco a ideia lá no Velho Testamento e trabalhamos também um pouco no Novo Testamento. Nós pegamos aí a questão dos instrumentos, três períodos, basicamente. Falamos um pouco sobre instrumentos usados antes de Davi, né? Onde não tinha uma organização. Nós pegamos os pontos na época de Davi, né? Ou depois de Davi, quando ele foi organizado assim, né? A questão dos louvores, da adoração. E também pegamos o período no Novo Testamento, a partir de Jesus e dos apóstolos. Então, trabalhamos aí praticamente três pontos. E é interessante também a questão do dízimo e das ofertas, que nós precisamos entender antes da lei de Moisés, o dízimo aplicado antes de Moisés, após, ou durante ou após, né, Moisés, falando assim da lei, e também falando sobre o Novo Testamento, né, a partir de Jesus, a partir dos apóstolos. É interessante a gente observar também que, enquanto Jesus estava vivo, né, no período ali, naquele ministério de Jesus, nos 33 anos, ainda se aplicava a lei. A graça, né, o Novo Testamento, de fato, começa após a morte de Jesus, né, porque foi necessário que Jesus morresse, né, sabemos que ele vive, mas era necessário que Jesus morresse para que entrasse em vigor, então, a lei do Novo Testamento, tá? Só para a gente entender. Mas deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só me digam se você está passando a tela aí para vocês. sim, Sim, está. Boa? Ok. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar mais a respeito do Velho Testamento. Cícero entrou aí também. Boa noite, Cícero. Tudo bem? Opa, boa noite, meu irmão. Boa noite, Reginaldo. Paz e graça a todos. Seja bem-vindo aí, Deus te abençoe. Obrigado. Então, algo que nós ouvimos muito falar hoje, né? Tragam seus dízimos e recebam as bênçãos de Deus. Normalmente é essa frase que usam hoje, né? No mundo religioso. Mas é esta hoje em dia a vontade de Deus? As pessoas religiosas hoje em dia ouvem muita coisa a respeito do dízimo. Os pregadores frequentemente, né, e citam Malaquias capítulo 3, lá aquele contexto, né, do 8 ao 10, para apoiar, então, a prática dos dízimos. Mas nessa passagem, o profeta de Deus, né, Malaquias, vai dizer o seguinte. Vamos pegar aqui a passagem. Já está aí na tela de vocês. Muitas passagens já vão estar na telinha aí, tá? Diz assim: pode o homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-se à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las.
Alguém poderia tentar explicar em poucas palavras o que essa passagem, o que esse contexto está querendo dizer, aplicando lá na época dos israelitas? O que seria aí, como, por exemplo, abrir as comportas do céu, derramar tantas bênçãos? Eu não sei. Já falo logo. É interessante que a gente vai ver ao longo dos estudos aí. Mas a nação de Israel, elas tinham uma prática de cultivar, né? Lavouras, plantações. E quando fala sobre deixa eu pegar o contexto que fala aqui, sobre o devorador, né? É isso que a passagem fala, não é? É, Sobre o devorador. Agora, quem seria esse devorador? diabo. Gafanhoto? Gafanhoto. Não é o diabo, não é o inimigo, né, que se fala. Por quê? Porque está saindo fora do contexto. As pessoas vão usar dessa forma, mas estão fugindo do contexto. Por quê? O povo de Israel, eles faziam plantações, eles tinham plantações, eles cultivavam. Imagina para quem é agricultor, um tempo de seca. Será que ele consegue produzir algo? Com certeza não, né? Não. Agora, quando Deus fala que abrir as comportas do céu, o que vem do céu? Que ajuda Chuva. na plantação? A chuva. Chuva. E fala que vai derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Agora, guardar o quê? Os alimentos. Os alimentos, a colheita. Não faz sentido, trazendo, né, essa aplicação para o contexto? Mas Ah, por que comporta? Comporta geralmente é um negócio para passar água. Exato. É uma figura de linguagem, vamos dizer assim, né, que o profeta está dizendo aqui. A gente precisa entender que a Bíblia tem muitas figuras de linguagem. Mas o que Deus está querendo dizer aqui sobre abrir as comportas do céu? É derramar chuva. muita chuva, né? Muita chuva, onde eles iriam ter fartura de alimentos ali nas plantações que eles não teriam nem onde guardá-las. Então, esse é o contexto. Não tem nada a ver com o diabo. O que o gafanhoto, na época, fazia? Destruía toda a plantação. Esse é o devorador, não é o diabo. Não sei se vocês já tiveram alguma plantação. Aqui em casa, minha esposa gosta bastante de plantar, né? A gente tem um espacinho ali, ela planta cebolinha, coentro, algumas coisinhas ali. E é danado aquele tal de pulgão. Já viu? Já ouviu falar do tal de pulgão? Pulgão, Sim. pulgão, cochonilha, tudo ataca. Destrói tudo. A gente tem que ficar atacando veneno. Mas nessa questão aqui desse contexto, está falando desse devorador que é gafanhotos, que eles destruiriam a plantação. Então não tem nada a ver com o diabo, como usam hoje na explicação desse contexto. Ok? Mas vamos entendendo aí. Professor, Oi? para a gente entender bem comporta, digamos, esses grandes rios que tem aí em Minas Gerais, que faz as hidrelétricas, né? Então, quando é na época de chuva, que está alagando muita coisa, nós vamos abrir as comportas. É justamente abrir as passagens de água. Exatamente. Liberar, né? Liberar a passagem da água aí. Bem lembrado. Aqui na região nossa aqui tem algumas usinas aí hidrelétricas que tem essa questão. Às vezes você vê o rio bem baixo, Uhum. eles estão segurando, né? Eles estão segurando essa passagem de água aí. Bem lembrado, obrigado. É o Ivan, né? João Ivan. Isso, isso. Então, ó, não há dúvidas, não há dúvida, tá? Que Deus exigiu o dízimo na Bíblia, né? Não podemos negar isso. Foi uma prática
uma ordem de Deus. Mas para entender a sua vontade para os dias de hoje, precisamos examinar as passagens que discutem o dízimo. Então, nós pesquisaremos brevemente o ensinamento bíblico sobre esse assunto. Vocês lembram que, quando a gente iniciou as aulas, a gente falou sobre examinar todas as passagens, né, ou pelo menos uma grande parte das passagens, que vão tratar de um assunto específico. Por exemplo, é o caso do dízimo. Será que eu vou defender a prática do dízimo usando apenas Malaquias? Não. Será que não tem nenhuma outra passagem que fala mais sobre esse assunto? Então, nós precisamos, né, avançar e pesquisar outras passagens que falam desse mesmo assunto. Uhum. Então, falaremos um pouco sobre o dízimo antes da lei de Moisés, o dízimo na lei de Moisés e o dízimo no Novo Testamento, ok? Então, falaremos um pouco sobre esses três assuntos, ou essas três épocas, né? Assim como nós trabalhamos um pouco lá da questão dos instrumentos. O dízimo antes da lei de Moisés. Então, antes que Deus revelasse uma lei escrita a Moisés, para governar os descendentes de Israel, nós vamos encontrar ali duas ocasiões quando homens deram ou prometeram dízimos a Deus, mas de forma voluntária. Precisamos entender novamente. Antes de Moisés, Deus ainda não havia dado a lei, ok? O povo não vivia sobre a lei. A lei veio com Moisés, depois que o povo foi liberto ali do Egito, ok? O caso de Abraão, quem lembra de Abraão que deu o dízimo? Sim. Sim, eu lembro. Então, depois do resgate de pessoas e de bens, né, que tinham sido tomadas de Sodoma numa guerra, Abraão deu um dízimo a Melquisedeque, que era ali o sacerdote do Deus Altíssimo. É. É até interessante a gente falar sobre, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas ainda não havia lei, não havia sumos sacerdotes, não havia ainda o sacerdócio, mas a gente vê aqui, nesse contexto com Abraão, que Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Mas a gente só vai entender isso lá quando a gente vai ler Hebreus. E nós vamos entender que Melquisedeque, na verdade, aqui, está sendo uma figura, uma representação do próprio Jesus. Mas a gente não vai entrar nesse assunto, tá? Porque senão a gente fica focando em outra coisa. Mas é essa questão sobre Melquisedeque. Então, a passagem... Oi, Caco. Se vocês quiserem, eu faço igual na outra turma. Eu compartilho depois no grupo o audiobook que eu fiz, explicando bem mais detalhado, né, de uma forma fácil também de entender, a respeito de quem era Melquisedeque, né, por que ele foi falado no Velho Testamento e lembrado no Novo Testamento. E é interessante, que dá para tirar dúvidas. É bom. Ótimo. Manda no grupo, né? As pessoas conseguem ouvir depois e ter essa compreensão melhor. Ok. Mas lá o texto de Gênesis, capítulo 14, do 18 ao 24, já está a passagem aí na tela de vocês, vai dizer assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Só para a gente parar aqui, o que lembra o pão e o vinho hoje para nós? Ceia. Ceia. Será que é uma coincidência? Um sacerdote que representa Jesus trazer pão e vinho? Não, não é. Creio que não seja, né? Creio que já tem algo, já indicando algo no futuro. Mas, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence,
nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Ener, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Que eles recebam a sua porção. Então, a gente vê aqui que Abraão lhe deu o dízimo de tudo, a 10ª parte, os despojos, né, da guerra. Então, há alguma ordenança por trás disso? Não vemos. Não vemos uma ordem de Deus atrás dessa ação de Abraão. Mas ele foi de forma voluntária, de forma espontânea, sem uma ordem específica. Se existia alguma lei, nós não sabemos, nós não vemos, ok? A Bíblia não deixa clara antes de Moisés. Nesse caso, né, também Deus não nos revelou o motivo e não falou se era ou não o costume de Abraão dar o dízimo de tudo que ele recebia. Nós não temos uma passagem que vai apoiar isso, ok? Se houve alguma lei atrás disso, exigindo que Abraão desse o dízimo, as escrituras não relatam. Então, as pessoas que alegam algum tipo de lei geral do dízimo de tal exemplo, eles estão fazendo o quê? Ultrapassando a palavra. Ultrapassando a palavra do Senhor. Como diz lá em 1 Coríntios 4:6, né? Que vai falar para não ultrapassar. Nós já estudamos sobre isso. De não ir além do que está escrito. De não ultrapassar o que está escrito. Então, quando eu afirmo que existia uma lei, eu estou ultrapassando, porque a Bíblia não está falando que tinha, ok? É. Temos também o caso de Jacó. Jacó, neto de Abraão, ok? Ele prometeu devolver a Deus 10% de sua prosperidade. Lá em Gênesis capítulo 28, do 20 ao 22. Deixa eu ver se eu coloquei a passagem aqui. Vamos ler. Gênesis, capítulo 28. Ao 22. Maria do Carmo, quer ler para a gente? Repete de novo, por favor, capítulo 28. Versículo 20 até o 22. Tá. Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Até o 22, né? É o 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Tem alguma ordem aqui? Não. Não, é uma conversa. Aqui é só uma promessa dele com Deus ali, Jacó conversando com Deus. Isso. Não está falando que ele vai cumprir alguma lei, alguma ordenança, né? Mas ele está sendo também voluntário. Voluntário. Isso. Então, não há registro, né, de qualquer mandamento da parte de Deus a respeito do dízimo antes do tempo de Moisés. Nós não vemos. Né? Todos aqueles que afirmam, existiu, eles deram o dízimo? Sim, deram. Era uma lei, era uma ordenança? Não, não era. Isso só vai entrar na lei lá com Moisés. Tá? Aqui está a passagem, mas a gente já leu. Então, esses dois exemplos mostram que o princípio do dízimo, antes que a lei fosse dada por intermédio de Moisés, era, então, de forma voluntária, espontânea, ok? Uhum. Vamos ver também o dízimo, na lei de Moisés. Deixa eu só passar aqui. Na lei de Moisés.
É indiscutivelmente claro que Deus ordenou o dízimo na lei que ele deu através de Moisés. O dízimo foi parte da lei do Velho Testamento e foram mandados, né? Aliás, foram mandamentos dados aos israelitas. Quando a gente fala que foi um mandamento dado aos israelitas, outras nações tinham a obrigação de dar o dízimo? Não. Por quê? Ele deu para os israelitas, né? Era exclusivamente para os israelitas, né? Porque a gente precisa entender que o povo de Israel, a nação de Israel, era um povo escolhido por Deus. Era um povo separado por Deus. Então, toda a lei que Deus deu se aplicava única e exclusivamente à nação de Israel, e não às demais nações. Os filisteus, por exemplo, não precisavam praticar isso. Ok? Os babilônios não precisavam praticar isso. Mas sim todo o povo de Israel. Levítico capítulo 27, do versículo 30 ao 33. A passagem já está aí também para vocês acompanharem. Diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagradas ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai. Para quem? Para Para os israelitas. Exatamente. Agora, algo que pode chamar a nossa atenção nessas passagens aqui, está falando de dinheiro aqui? Não. Existia o dinheiro nessa época? Não. Existia. Existia. A gente vai ler, a gente vai ver o mais para frente. Existia. Então, às vezes alguém fala, mas antes não existia dinheiro. Opa, espera lá que a gente vai ver que existia sim. Não é o dinheiro em espécie que nós temos hoje, mas tinha. Ok? E agora, eu nunca ouvi, né, na religião, essa passagem do dízimo. Olha, se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, Uhum. será que ensina isso hoje? Que a pessoa Não, pode não, resgatar? não. Não ensina, né? O ensinamento é apenas dê. Mas em nenhum motivo, ou em nenhuma situação, a gente vai ver para que a pessoa pode resgatar parte do dízimo. Ok? Mas vamos continuar a leitura aqui. Me diz uma coisa ali, ó. Diz que pode resgatar, e depois fala que daí tem que dar. Então, resgata, e aí dá depois mais 1/5. Ao seu valor, isso. Devolve os 10% mais 1/5. Eles poderiam resgatar a parte, né? A gente não sabe qual parte seria resgatada, Sim. mas teria que acrescentar, né, 1/5, né, ao seu 1/5. valor. Sim. É como se fosse um juros, né? Aham. É. Espécie de um juros. O dízimo era direcionado... Professor Regis, o resgate vai ser de outras maneiras. O resgate vai ser de outras maneiras? Como? Eu não entendi. Assim, ó, não tem o retorno, mas vai ser através de outras maneiras que a gente vai receber.
Pela fé. Ah, sim. Ela está tentando aplicar para Tá nós hoje. tentando aplicar hoje, né? É, Exatamente, isso aí mesmo. com certeza. De forma espiritual, né? Ou, É, ou de forma física também, né? A gente vai ver isso lá em Coríntios, né? Vai falar que Paulo não estava dando uma ordem, mas de Paulo que queria verificar a sinceridade do coração deles, que a gente vai entrar nesse contexto depois, mas é uma ideia assim. Hoje eu estou contribuindo financeiramente, porque tem outras pessoas que estão necessitadas. Lá na frente, eu posso estar necessitado e aquela pessoa pode estar me ajudando. sim. Então, Coríntios vai tratar um pouco dessa ideia também. Hoje eu oferto, hoje eu contribuo, porque lá na frente eu posso passar por necessidade. E da mesma forma como eu ajudei, outros vão me ajudar também. Sim. Nesse sentido hoje que funciona, né? Uma das formas que a gente pode aplicar, talvez, esse mesmo texto, é com relação à adoração, né? Que as aulas passadas foram faladas a respeito disso. E a gente percebe bem os detalhes, porque lembra que a gente usa bem esse termo. Deus é detalhista, né? E a questão no Velho Testamento, a gente pode entender bem assim, claro, em que o mandamento do Velho Testamento é totalmente como lei. Então, se a gente entende que quando há uma lei, tem que ser, vamos dizer assim, julgada a pessoa, ela tem uma condenação porque ela ultrapassou a lei. E aí, ali é onde Deus deixa bem claro. Olha, você ultrapassou. A lei era para ser feita de tal forma e você não fez, né? Então, a gente trazendo para nós a questão da adoração no Novo Testamento, ela não tem essas consequências de lei, porque nós vivemos na graça. Então, olha como que Deus ainda é misericordioso, porque no Velho Testamento, a lei tinha que ser cumprida. Não cumpriu, tem consequência ali, feita, na hora. O negócio é ali, né? Era em vida mesmo, você tinha que pagar. Se você cometeu alguma coisa, até morte você tinha que receber, né? No Novo Testamento, o mandamento, ele entra como instrução e não como lei. É como instrução. Então, enquanto você tem vida, Deus é tão misericordioso, porque agora a perfeição é essa. Antes não era perfeito a lei nunca foi perfeita, mas a graça é perfeita. Então, quando ele traz a questão de ordenança também, quando ele fala sobre a adoração, ainda continua sendo detalhista. O que ele fala tem que ser feito. Só que ele é tão bom que ele ainda espera o tempo para que você corrija os seus atos errados. E você volte à clareza da plenitude dele, a clareza da pureza do ensino dele. Isso é perfeito. Não tem melhor do que isso, né? Bem lembrado, é a questão da natureza, né? A natureza da velha aliança era algo físico, exterior, né? Isso. Praticavam de forma ali exterior, mesmo sem ter aquele sentimento de amor em executar, né? Sim. Quando eles levavam um animal para fazer um sacrifício, por exemplo. Sim. Hoje, o Novo Testamento vai muito além, porque exige de nós um sacrifício não apenas exterior, mas interior. Começa do interior, né? Sim. É o sacrifício do amor. Então, você vai fazer algo não mais por obrigação, mas como o Caio falou, pela instrução que nos é dada, a gente vai fazer isso de forma com amor, né? Professor Regis, uma coisa que me chama muita atenção, Velho Testamento, é uma fala de Jó, uma fala dele. Vou pôr nas minhas palavras, tá? Eu vou ofertar, eu vou falar dizimar mesmo.
eu vou dizimar ao Senhor se por um acaso os meus filhos tenham pecado. Não é que pecou, não é que estava aprontando, porque os filhos dele saía pelas festas à noite, né? Se juntavam, ia lá para os pancadão da época de Jó, e ele ficava preocupado. Está rindo de quê, professor? Entendeu? Se Engraçado. juntava né? Devia ter pancadão também, porque muita coisa errada acontecia. Com aquele tambor lá, com aquele tambor. Aí ele fala assim, por um acaso os meus filhos estiverem aprontando por aí, eu quero ofertar, eu quero, sei lá, que Jó estava querendo. Nem sei. E Era aquilo ali é uma coisa tremenda. com relação ao pecado dos filhos. Né? Por que eu acho tremendo? Eu acho tremendo que ele falou, se por um acaso. É essa palavra que eu quero chegar. Se por um acaso. Ele é como se ele estivesse pagando uma dívida antes. Ele nem comprou, ele não está devendo para ninguém. Ele não está devendo para ninguém. E estava ele lá nos pés de Deus, querendo pagar uma dívida que ele não estava devendo. Isso demonstra o amor. Eu acho isso poderoso. Jesus fez isso, né? Jesus, ele pagou por nossos pecados, né? Na cruz. Nós é quem merecemos a morte, mas Jesus nos dá esse exemplo aí, né? Bem lembrado. Então, o dízimo, ele era direcionado. A gente precisa também entender essa questão do dízimo, tá? Ele era direcionado ao sustento de quem? Levitas, órfãos. Isso, dos levitas, né? Primariamente ali dos levitas, que eram responsáveis pelo cuidado, pela adoração com o tabernáculo, posteriormente lá, né, lá no templo. Vamos ler uma passagem, tem 2 passagens aí, mas vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 31. Ivan, quer ler para a gente aí? 2 Crônicas 31, versículo 4 e 5. Além disso, ele ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desde a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem ao ensino da lei do Senhor. Logo que esta ordem se divulgou, os israelitas trouxeram com fartura as primícias do trigo, vinho, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram fartamente o dízimo de tudo. Obrigado. É interessante, né? Se a gente for observar, né? Existe levitas hoje? Não. Não. Mas tem, não tem? Tem. De mentirinha tem. Aqueles que cantam, que tocam, né, os instrumentos, hoje são chamados de levitas. Mas espera aí, não falta algumas atribuições a eles? Falta. É só cantar? Não. Quem se dedicava aqui, ó, que a passagem está falando, que se dedicava à lei, à organização do templo, do tabernáculo nessa questão aqui. Eram os levitas. E quem recebia toda essa porção dos dízimos? Eram eles. O dízimo era para todas as pessoas? Assim, vamos entender assim, resumidamente, 12 tribos, ok? 11 tribos davam o dízimo para suprir uma outra tribo que não tinha herdado terras. Isso. A tribo de Levi, eles não herdaram terras. Por quê? Eles ficaram com todo o cuidado do tabernáculo e mais para frente do templo. Ou seja, como que eles iriam se sustentar se eles não trabalhassem? Eles não trabalhavam. Eles não tinham como cultivar o campo. Então, todas as outras tribos que tinham essa herança de terra, eles... Aqui o texto vai falar que
tudo que os campos produziam. Então, tudo que a terra produzia, dentre essas 11 tribos, era levado uma porção para o sustento de quem? Dos levitas. Porque eles se dedicavam exclusivamente ao trabalho do tabernáculo, no direcionamento da lei, em orientações ao povo. Então, os levitas recebiam. Então, hoje, se está sendo aplicado o dízimo, mesmo que de forma contrária à palavra de Deus, ainda mais quando a gente lê essas passagens, que o dízimo não está indo para o sustento desses levitas, né? Vamos dizer assim. Ok? Tá vendo como que muda tudo o contexto quando a gente aplica essa questão do dízimo? Aqui tem algumas passagens, né? A gente não precisa ler todas. O mouse está falhando aqui. Aqui tem algumas passagens, né? Levítico, capítulo 27, do 30 ao 34, que vai falar sobre toda essa questão que está relacionada a essas figuras aí, né? O azeite, o vinho, o rebanho, as hortaliças, os grãos, né? Jesus, lá em Mateus, vai falar, né? Vocês dão dízimo do endo, do cominho, as coisas pequenininhas, vocês querem ser tão criteriosos nessas coisas pequenas, mas vocês estão deixando de aplicar outras coisas. Ali Jesus não está orientando a dar o dízimo. Embora na época de Jesus ainda se aplicava essa lei, porque Jesus ainda estava vivo, ok? Mas não é que Jesus está instruindo a prática do dízimo, mas está falando que aquelas pessoas estavam negligenciando coisas muito mais importantes. Eles eram criteriosos em algumas coisas, mas deixavam de executar outras que era principal. Ok? Perfeito. Alguém falou? Não, eu falei perfeito, né? Exato. Deixa eu pegar outra passagem aqui, ó. Deuteronômio, ó, a passagem já está aí na tela de vocês também. Os dízimos eram recolhidos no tabernáculo e mais tarde no templo. Deuteronômio, capítulo 12, lá no versículo 1, vai falar assim. Podem acompanhar a leitura aí na telinha de vocês, ó. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Versículo 4. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome, a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os seus rebanhos. Então, lá no versículo 11, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar, holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. E a gente vai até ver essa questão, o que acontecia quando alguém morava muito longe do tabernáculo ou do templo. O que eles faziam quando não tinha como carregar os seus cereais, o dízimo que eles deveriam levar? A gente vai ver mais para frente. Deixa eu passar aqui a tela. Deuteronômio, capítulo 12, ó, mais uma passagem. Versículo 12, capítulo 12, do 12 ao 14. Caco, pode ler para a gente aí? Então, eu vou lubrificar minha garganta. Deuteronômio, capítulo 12, do 12 ao 14 e depois do 17 ao 19. Ok.
12 ao 14. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita, que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Agora, versículo 17 ao 19. Nas suas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das suas mãos, mas o comerás perante o Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a sua serva, e o levita que mora na tua cidade, e perante o Senhor, teu Deus, te alegrarás em tudo o que fizeres. Mais o 19. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias da terra. Olha que ordenança, hein? É bem prático, né? Assim, é bem entendível, né? Sim. E é interessante que, deixa eu pegar a passagem aqui, o 12, no final do versículo 12, vai falar, tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ou seja, não é para ser feito como agrade a gente, como da forma que eu desejo, mas é conforme Deus mandou, né? Isso se aplica a tudo em relação à adoração a Deus. Não é como, mas eu me sinto tão bem fazendo assim. Isso quando a gente se sente bem em fazer algo, é porque está agradando a gente, está agradando a mim. Mas será que Deus está satisfeito com aquilo? Né? Essa é a questão, essa é a pergunta, é a questão que a gente precisa fazer para a gente. Aquilo que eu estou fazendo, que eu estou oferecendo a Deus, está agradando mais a mim ou a Deus? Então, quando eu me sinto muito bem, então a gente precisa rever essa questão. O 19 também, né, como a gente falou, tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra. Está falando também que, né, lá no versículo 12 também, que eles não tiveram, né, eles não receberam terras como propriedades, né, só confirmando aquilo que a gente falou, que os levitas eles trabalhavam exclusivamente no templo, né, então eles deveriam receber todo o sustento das demais tribos. Vamos passar a tela aqui. Então, o dízimo era uma característica da relação especial entre Deus e o povo escolhido, que era Israel, né? A gente vai ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 14, do 22 ao 29. Então, nenhum estudante da Bíblia pode negar a necessidade do dízimo sob a lei de Moisés. Isso é muito claro. Isso é muito claro, né? Nós não negamos isso, mas nós precisamos aplicá-la como ela foi aplicada na lei. Nós não podemos pegar algumas porções de passagens que fala sobre o dízimo e aplicar para nós hoje apenas para nos agradar, apenas para falar sobre encher os cofres, né, da igreja. Não é isso. Nós não podemos fazer isso, porque senão, como a gente falou no início, estamos ultrapassando a palavra de Deus. Bom, a gente já leu essa passagem, né? Deixa eu pegar aqui. Tá. Interessante essa passagem aqui também,
foi a que eu havia mencionado. Deuteronômio, capítulo 14, do 22 ao 29. Se alguém falar que não existia a espécie de dinheiro, de moeda na época, né? Gravem essa passagem, Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 29, que vai dizer, deixa eu pegar aqui, vai dizer assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais, lembra que eu havia comentado? Em alguma situação for muito longe, né? O texto aqui vai dar a explicação. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas, que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Interessante, né? Aqueles que moravam, né, muito longe, poderiam vender, trocar por prata, levar e lá comprar aquilo que eles quisessem. Lembra que Jesus, lá no templo, ele vai sair derrubando tudo, falando que as pessoas estavam fazendo da casa de Deus comércio? Era essa a ideia. As pessoas iam lá para comprar, né? Mas estava tão corrompido esse sistema que as pessoas estavam fazendo tudo errado. Vendia qualquer tipo de animal. Deus sempre pediu o melhor dos animais. As pessoas estavam vendendo qualquer coisa. As pessoas estavam comprando qualquer coisa e oferecendo a Deus. Então, Jesus ficou irado com aquilo. As pessoas estavam de uma forma tão corrompida que não agradou de forma nenhuma a Jesus. Eles estavam fazendo tudo errado. Não estava fazendo conforme aquilo que Deus havia ordenado. Tá? Então, mais uma vez, existia dinheiro? Existia. Quem fala que não existia, não compreende, não estudou corretamente toda essa questão dos dízimos. Então, havia essa possibilidade também. Levava prata, ouro, e lá comprava o dízimo, o que for, então oferecia ao templo de Deus. Sempre que as pessoas se referem à lei de Moisés, é importante lembrar que Deus deu essa lei aos israelitas, ok? Descendentes de Abraão, especialmente escolhidos. Não é para todas as nações. Então, não queira, de forma alguma, querer praticar algo da lei que não é para nós, mas foi exclusivamente dos levitas. E mais, tudo isso acabou, né? Nós não vivemos mais sob a lei de Moisés. A manutenção dessa lei era necessária para mostrar que eles eram um povo separado de Deus. Por Deus, aliás, né? Separado por Deus. Era um povo escolhido. Era a nação santa. Então, Deus sempre preservou esse povo, dando essas leis, dando essas ordens, para que o povo não se corrompesse. Era necessário cumprir essas leis. Êxodo capítulo 19, do 1 ao 6.
Reginaldo, só uma observação. Opa, Então, essas ofertas que eram levadas, elas eram para os levitas, né? isso, tanto para os levitas, quanto também para ofertas, para sacrifício a Deus também, né? Porque eles sacrificavam também, por conta dos pecados, né? Todo ano eles tinham que levar as ofertas, fazer o sacrifício, agora me fugiu o nome. Quando fala da oferta totalmente queimada, alguém lembra aí o nome? Holocaustos, né? Holocausto, isso. Sacrifício totalmente queimado. Então, tanto como oferta para Deus, né, para sacrifícios para Deus, também como para dentro dos levitas, né? Então, era feito dessa forma. Quando eles moravam, não tinha como carregar as coisas do dízimo, então eles trocavam por prata, chegando lá na cidade, eles compravam o que eles quisessem, então ofertava ali a Deus, né? E o texto fala: nunca se esqueçam também dos levitas, não só os levitas que estavam lá, quanto os levitas que estavam na cidade onde eles moravam. Também eles tinham que ser sustentados, porque todos eles tinham esse trabalho exclusivo para Deus, né? Para manter a orientação da nação de Deus. Seria mais ou menos dessa Professor Raesches, sabe que eu fico tentando visualizar o dia a dia, a realidade, né? Que quando falam assim, ó, vocês têm que trazer, vocês têm que sustentar, agora tenta visualizar, e eu trouxe no sentido de freira, de padre, de essas pessoas que ficam dentro de um convento, dentro de alguma coisa, que elas não trabalham, né? E ela é sustentada pelo governo ou então pela sociedade. Aí eu fico visualizando aqueles homens, porque eram muito levitas, e eles eram escalados, né? Cada um tinha um turno, tinha um tempo para ir no templo, certo? Não era isso? Cada um era escalado num tempo, para ir no templo. Não ficava todos eles no templo ao mesmo tempo, né? E aí, vamos supor que aqueles que estavam em casa, não era a época deles ir para o templo. Aí, né, eu sempre puxo para a realidade, né, como sempre. Aí eu fico imaginando aqueles homens em casa, lá, não fazendo nada, e aqueles egoístas ficavam assim, nós temos que levar comida, ou fruta, ou vinho, seja o que for para eles, e eles ficam em casa o dia inteiro. E assim mesmo a gente tem que levar comida. É só uma reflexão. A gente não sabe. É só uma reflexão. Creio que talvez eles não pensavam isso, porque a confiança das demais pessoas, estavam em Deus, né? E creio que, ao passar do tempo, eu creio que muitos se corromperam, né? Mas a vontade de Deus não era essa, era para que os levitas trabalhassem nesse sentido. E que as pessoas se sentissem seguros em contribuir, em dar o dízimo, porque sabia que estaria sendo um bom trabalho, né? Estava sendo desenvolvido um bom trabalho. Hoje, vamos trazer para hoje, né? Como você falou, que existem freiras, né? As pessoas em conventos aí, enfim. Mas vamos trazer para a realidade ali da igreja, no início da igreja. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele viajava, né, pregando o evangelho, Paulo ele trabalhava, ele fazia tendas. Então, muitas vezes, ele tirava o próprio sustento desse trabalho dele. Mas, ao longo das cartas, a gente vai vendo que, quando Paulo era sustentado por outras igrejas, Paulo ele podia desempenhar um trabalho muito mais sério, né? Ou como que eu posso usar a palavra? Com mais tempo no trabalho do evangelho, da propagação do evangelho. Por quê? Paulo ele sabe que ele
estaria sendo amparado. Paulo não precisava focar. Vamos usar o nosso exemplo aqui, né, Caco? Nós não recebemos, né, pela igreja. Nós temos o nosso trabalho, né? Eu chego em casa às 6h, 6h30, a gente vai tentar preparar aqui a aula para poder compartilhar com vocês. Mas se nós fôssemos sustentados, né, só usando o exemplo, nós teria todo o tempo, às 8h, 9h que a gente trabalha fora, a gente estaria investindo em mais conhecimento, em mais aprendizado, para poder levar o evangelho para outras pessoas. Então, Paulo, nesse sentido, né? Teria um bocado de trabalho para a gente, viu? Teria. Ideia é o que não falta. Então. Ideia é que não falta. Teria muito. Agora, imagina Paulo tendo que se preocupar em fazer tenda para poder ganhar o seu sustento, mas ele preocupado em levar o evangelho a outras pessoas. Então, normalmente, quando Paulo iria pregar o evangelho numa cidade, Paulo não exigia. Mas a partir do momento que Paulo pregava e ele ia para outra cidade, as pessoas entendiam a necessidade de Paulo e voluntariamente também ofertavam a Paulo. Paulo vai falar isso aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aliás. Quando Paulo sai de Filipos, ele vai para Tessalônica e Paulo vai escrever aos Filipenses: vocês me ajudaram não uma, mas 2 vezes quando tive necessidade. Né? Nenhuma igreja compartilhou comigo no que refere ao dar e receber. Então, Paulo estava suprido. Então, Paulo poderia trabalhar com esse propósito de evangelização. Então, só para a gente entender um pouco, as pessoas contribuíam financeiramente para a propagação do evangelho, confiando que Paulo estava fazendo aquele trabalho com todo zelo. Da mesma forma lá, os levitas, eles tinham muito trabalho, e não era só isso, tinha muito trabalho. Imagina quantas pessoas levavam as suas ofertas e os levitas terem que fazer as ofertas para Deus. Tinha muito trabalho. Imagina quanto animal tinha que ser sacrificado, quanto serviço tinha que ser feito, quanta limpeza. Imagina o tanto de sangue que era espalhado naquele tabernáculo. Eu não faço nem ideia. Não faço nem ideia. Eu só sei que trabalho tinha muito trabalho para essas pessoas. Então, com certeza, as pessoas confiavam e faziam esses dízimos aí vamos dizer assim, né, na nossa linguagem de hoje, com os olhos fechados, confiando nisso, né? A gente sabe que as pessoas se corromperam, mas a gente precisa voltar ao plano de Deus. O plano de Deus sempre foi bom, ok? As pessoas que estragou no percurso aí, mas o propósito de Deus sempre foi bom. Professor? Oi. Deixa eu fazer umas perguntas aqui, que eu sou meio esquecido, senão acaba... eu gostaria de voltar só lá antes da lei. A gente sabia que naquela época tinha outras civilizações, que nem os babilônios, sumérios, não tinha? E tinha outros povos. Entre aquele povo lá, existe, segundo algumas pessoas, diz que já tinha entre eles alguma prática de dízimo. Isso é verdade ou não? Olha, biblicamente eu nunca vi. Historicamente eu não conheço. Historicamente, então, tudo bem. A outra quando Jesus chegou ali, com um chicote batendo naquele vendilhão, nos cambistas, o pessoal ali já tinha invadido alguma parte do templo? Algum sacerdote tinha liberado para eles venderem tudo lá dentro, ou não? Provavelmente o serviço do templo foi corrompido, né, com o passar do tempo. A gente vê que os sacerdotes ali, eles não estavam mais realizando o trabalho que deveria ser feito. Eu creio que muitos animais que eram vendidos ali, porque eu entendo, tá? Que esse serviço de vendas ali no tabernáculo tem a ver com essa questão das pessoas morarem longe, ir lá e comprar um animal para ofertar. Eu creio que está ligado com isso daí. Então, eu creio que ali as pessoas estavam vendendo qualquer coisa. Deus sempre pediu o melhor dos animais. Mas eu creio que ali as pessoas estavam vendendo qualquer coisa. Estavam
O que Jesus fala? Que vocês estão fazendo da casa de Deus casa de comércio, né? Uma coisa assim, né? Casa de comércio. Eu não consigo compreender como estava, de fato, naquele momento. Mas tudo havia se corrompido. Se corrompeu de todas as formas. Existe uma passagem aí no Velho Testamento, agora eu não vou lembrar também, que comenta a respeito dessa situação, em que quando você não estiver no local onde naturalmente você está, e quando você estiver em viagem e precisar fazer você vai fazer o seu holocausto, a sua oferta e tal. Então, Deus deixa até essa ordem. Então, tem a ver com essa questão. Quando Jesus chega ao templo, era no pátio, né? Onde eles já entravam, tinha o pátio lá deles lá. Não era o Santo dos Santos, não era nada disso, mas era no pátio, né? E ali aquele espaço talvez era também usado para esse fim. Olha, chegava pessoas que vinham de fora, eram viajantes. Então, tudo leva a crer, pelo menos na nossa ideia, olhando a história em si, a gente consegue deduzir essa situação. Mas acredito que seja isso. Com certeza, eu acho que eles enganavam também o povo com as suas vendas, né? Sim. Hoje a gente vê muito comércio aí de... Assim, olha aqui, esse animal ó, tá todo bonito, né? Dá uma enfeitada no animal ali, mas na verdade é um animal que está com a perna quebrada, que está, enfim, está aleijado. As pessoas vendiam algo que na verdade não era. A realidade não era. Estava vendendo gato por lebre, né? O nosso termo que a gente usa, né? Eles ofereciam algo, mas na realidade era outra. Então, eles estavam, de alguma forma, também roubando as pessoas nesse sentido também, né? Sim. Aí a gente pode imaginar hoje, no nosso mundo hoje, quando a gente fala sobre comércio ilegal, tem inúmeras coisas, né, que as pessoas fazem. Eu creio que muitas coisas eram aplicadas nessa época. Então, as pessoas não estavam respeitando mais. Como eu falei, ao longo do tempo, tudo foi abandonado, tudo foi corrompido. Todo o serviço do templo foi corrompido, né? A gente pode ver os filhos de Eli, né? Na época lá dos juízes, eles foram mortos porque eles roubavam de Deus. Imagina, ao longo do tempo, tudo só foi piorando. Só foi piorando. E a gente vê, né, professor, porque a gente vê o zelo de Deus naquela época. Tinha um camarada lá, que eu lembro o nome dele, Uzá. A arca ia cair, ele botou a mão. Não é que ele estava zelando para a arca não cair, mas como não era a vez dele, ele morreu por causa disso. Então, a gente vê na época da lei aí, que se qualquer coisa que a pessoa se corrompesse, ele já morria na pedrada ali mesmo. Então, hoje, o povo relaxou pensando que não vai ter uma execução, né? Naquela época, morria na hora. Deus hoje está dando um tempo para ver se a raça se conserta, porque, de qualquer maneira, se a pessoa não se consertar, ele vai para a destruição também, né? Com certeza. Sim. A consequência vai vir, né? A consequência vai vir. Seja ela agora ou seja depois. Vai vir. Como você disse, né? Deus ainda espera que as pessoas se arrependam, né? E cheguem ao conhecimento de Deus. Deus é paciente. Deus é bondoso demais. Então, vamos lá. Êxodo, né? Êxodo é só uma afirmação de como Deus escolheu a nação, dentre todas as outras, né, para ser o tesouro especial, né? Lá no capítulo 19, versículo 5, vai falar: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. É isso que Deus esperava da nação de Israel. Ser uma nação separada, exclusiva. Deuteronômio também vai falar a mesma coisa, tá? Sobre essa questão de separar a nação. Vamos correr aqui, ó. Deixa eu pegar. Então, esses mandamentos do dízimo foram parte da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito para Israel.
Lá em Neemias, isso já eles reconstruindo o templo, vai dizer assim, capítulo 8, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel, e não a as demais nações, mas a Israel. Malaquias viveu na mesma época que Neemias, eles são contemporâneos ali. Ele era um judeu e pregava aos judeus, ok? Ele não pregava às outras pessoas. Tanto que, quando se usa Malaquias para defender ou apoiar a prática do dízimo, as pessoas não leem o versículo 1 do capítulo 1. O que fala lá? Está aí na tela de vocês. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel. Não é contra a igreja. Então, não se pode aplicar o contexto de Malaquias na igreja hoje, porque aquele contexto era para ser aplicado dentre a nação de Israel, ok? Então, já está fora do contexto. Ele viveu sob a lei de Moisés e encorajou outros israelitas a serem obedientes a essa lei. É o que mostra as passagens, olha lá. Então vocês, deixa eu pegar outra aqui, ó. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida. Isso falando a respeito dos dízimos. Está se referindo também à tribo de Levi. Diz o Senhor dos Exércitos: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e, pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança, diz o Senhor dos Exércitos. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será que então quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Isso está lá em Malaquias capítulo 2, do 4 ao 8 e também o versículo 10. E Malaquias capítulo 4, versículo 4 vai falar: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Então, Malaquias está dando uma advertência para Israel e, com certeza, para alguns levitas ali que também haviam se corrompido, né? Como a gente falou, ao longo do tempo, todo o serviço, todo o Israel foram se corrompendo com as coisas do mundo, né? Vamos dizer assim, usando uma forma mais clara. Ele usou pensamentos dessa lei para prever as responsabilidades e bênçãos espirituais ainda por vir, através de um descendente de Abraão, mas não impôs sobre todas as pessoas de todos os tempos a obrigação de dar o dízimo. Então, essa obrigação não acompanhou a gente, ok? Qualquer esforço para voltar à lei de Moisés, hoje em dia, é um esforço para reconstruir o muro de separação que Jesus morreu para destruir. Abram lá em Efésios, capítulo 2, do 11 ao 16. Eu vou pedir, deixa eu ver quem que não leu aqui ainda. Mary, você pode ler para a gente? Por gentileza? Posso sim. Efésios 2, do 11 ao 16. Do 11 ao 16.
Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Amém. Obrigado, Mary. Nada. Eu acho que esse contexto aí fala muito, né? Já explica muito. A questão sobre a antiga aliança e a nova aliança. Nós tivemos uma aula sobre essa questão, né? E é muito bem claro que a antiga aliança não faz mais parte da nossa vida hoje. Aqui está falando que antes, né, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. O versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, ou seja, vocês que não estavam nos planos, vamos colocar dessa forma também, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Cristo remete ao quê? A nova aliança, ou seja, o Novo Testamento. Agora, foi destruída a barreira, porque havia uma barreira, a barreira da inimizade. Era só um povo. Havia uma barreira que separava a nação de Israel das demais nações. E mais, Jesus anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ou seja, precisamos cumprir hoje as leis que foi dada a Israel? Não mais. Não precisamos. Porque nem o próprio povo de Israel conseguiu carregar essa lei. A gente vai relembrar lá de Gálatas, que vai falar que a lei foi um aio, ou seja, foi um tutor até chegar a Cristo. Ou seja, a lei serviu para guiar a nação de Israel até chegar a Cristo. Estando agora em Cristo, nós não estamos mais sob o domínio da lei. Nós estamos sob o domínio da graça, do amor de Jesus. Certamente, os verdadeiros seguidores de Jesus não vão querer anular o seu sacrifício só para poder acumular dinheiro no tesouro de uma igreja. No Novo Testamento, não temos mais levitas, não temos mais tabernáculos ou templo central. Portanto, precisa ter o dízimo? Não, não há mais necessidade. É a mesma questão dos instrumentos. Não temos mais o templo, não temos mais levitas. Então, não há mais instrumentos. Não há mais dízimos também. Tudo isso foi encravado na cruz, juntamente com toda a velha aliança. Aqueles que citam Malaquias, capítulo 3, versículo 10, para exigir o dízimo e prometem prosperidade material, estão distorcendo a palavra de Deus. Eles estão enchendo os tesouros das igrejas ao desviarem a atenção dos seus seguidores das coisas espirituais, para darem atenção às posses materiais. Efésios vai falar muito sobre que fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Não é mais físicas, materiais, mas sim espirituais. Pedro advertiu sobre tais mestres, lá em 2 Pedro, também movidos pela avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.
Como o Ivan havia comentado, né? As pessoas acham que vão ficar impunes, mas vai chegar a destruição. Se as pessoas não se converterem, não se arrependerem. Então, o que chama a atenção? Qual que é, muitas vezes, eu vou falar como uma experiência própria, tá? O que me levava muitas vezes a dar o dízimo era na esperança que Deus retribuísse de alguma forma, materialmente falando. Eu não sei todos, né? A gente não pode generalizar nem pode julgar, mas quantos será que não estão na mesma ideia que eu tinha? Ah, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar. Porque era isso que se pregava. Deus vai encher o teu celeiro. Deus vai te dar, Deus vai multiplicar. No mundo em que vivemos hoje, as pessoas vão dar aquilo que as pessoas não têm para tentar ganhar de volta. Então, não é isso que deve conduzir a pessoa a contribuir. Com isso, eu não estou dizendo que nós não vamos contribuir financeiramente. Vamos. A gente vai falar isso na próxima aula. Mas precisamos ser levados a fazer isso não com uma esperança de receber algo em troca, mas precisamos fazer isso com a esperança de que esses valores vão ser utilizados de forma correta e vai ser utilizado de forma correta. Porque eu estou fazendo isso com amor e não mais por obrigação ou esperando uma retribuição. Não é isso. Deus oferece uma coisa muito melhor aos seus seguidores. O que Deus oferece? É algo aqui, terreno? Não. 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 É o céu, não é? É o prêmio eterno. Paulo nos desafia a mirar essa meta. Lá em Colossenses capítulo 3, do 1 ao 2. Vamos abrir lá e vamos ler essa passagem, Colossenses capítulo 3. Depois eu vou lembrar de uma passagem lá em Filipenses também. Mas Colossenses capítulo 3. Zuleika, pode ler para a gente? É capítulo 3, professor? Isso. Colossenses 3, 1 e 2. Enquanto isso, eu vou procurar a passagem de Filipenses. O versículo é 1, 2 e 3, né? Só 1 e o 2, só. Só 1 e 2. Pode ler o 3. O 3 também é importante. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que será unido com Deus. Pode ler cadê? O 4 também. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Amém. Eu acho muito interessante essa passagem. E o que é mais interessante aqui é a gente pensar o seguinte: o versículo 2 vai falar: mantenha o pensamento nas coisas do baixo, da terra, não é isso? Mantenha o pensamento nas coisas terrenas? Não. Não. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por que Paulo está falando isso, provavelmente? Porque provavelmente quando os meus pensamentos estão fixados nas coisas da terra, nas coisas terrenas, com certeza o meu pensamento está muito distante do alto, está muito distante do céu, está muito distante da eternidade. Então, quanto mais eu penso nas coisas dos céus,
menos eu vou ocupar a mente com as coisas da terra. Eu acho que isso é óbvio, né, para a gente. Quando a gente pensa em coisa, a gente acaba tirando. Uma vez um estudo que eu estava fazendo, algo de interessante que eu achei, né? Quando há pessoas que estão com depressão, tá? É só um exemplo, tá? Diz que muitas pessoas que às vezes estavam em depressão, às vezes a depressão vem por conta dos pensamentos, né? Com alguma coisa que fica ligada a algum sofrimento, a alguma tristeza muito profunda que a pessoa viveu, a pessoa entra em depressão. E muitas pessoas acabavam se libertando, né? Se curando dessa depressão, quando ela colocava os pensamentos dela em ajudar o próximo, em outras coisas, em fazer o bem a outras pessoas. Ou seja, ela desligava aquele pensamento na tristeza que acabava abatendo ela, e ela colocava os pensamentos em outras coisas, em fazer o bem a outras pessoas. E com isso é no estudo que eu estava fazendo, tá? Com isso, ajudou muito as pessoas a se livrar desse mal que é a depressão. Então, quando a gente foca o pensamento em algo, com certeza aquilo que estava nos atormentando acaba sendo esquecido. Paulo vai falar isso aos Filipenses, uma passagem que eu acho muito interessante, deixa eu pegar aqui, é o capítulo 4, Filipenses 4, versículo 8, eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando, vai dizer assim, ó, Filipenses 4 e 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha, manter os pensamentos, né? Uma outra passagem também em Filipenses, eu já falei que eu gosto bastante de Filipenses, né? Mas Filipenses capítulo 3, a gente pode depois ler todo o contexto, né? Paulo vai falar que ele considera a lei que ele tanto zelava, ele vai falar que ele considera como esterco agora, né? Depois que ele conheceu a Cristo. E lá no versículo 12, capítulo 3, versículo 12, Paulo vai falar assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, todo cristão tem um alvo, precisa ter um alvo. E esse alvo não são as coisas terrenas. E por que a gente está falando sobre isso? Porque muitas vezes a aplicação do dízimo está ligado a isso. As coisas, as bênçãos materiais. Ah, se você não dizimar, Deus não vai te abençoar. Você não vai prosperar. Com isso eu estou pensando no quê? Nas coisas terrenas. O meu alvo não está no céu. E quando o meu alvo não está no céu, eu não estou preparado para ir ao céu. Então, todo cristão, ele precisa se preparar. A gente até falou que o céu, onde nós estamos, a igreja, né, estamos aqui, precisamos entender que é uma preparação até chegar ao céu. E se eu não estiver preparado aqui, será que eu vou para o céu? Será que eu vou chegar ao céu? Então, eu preciso me preparar agora. Eu só vou me preparar quando eu penso nas coisas do céu e não nas coisas terrenas. E o dízimo, de uma forma ou de outra, aplicado nesse contexto das coisas terrenas. E não é isso que Deus quer da gente. Que Deus nos abençoe. Né? Como eu falei, não é por isso que nós vamos deixar de contribuir. Com certeza Jesus vai nos incentivar e os apóstolos também vai nos incentivar a fazer essa prática, né, da contribuição, das ofertas.
E é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai falar mais voltado a isso. A questão da contribuição praticada no Novo Testamento, tá? Que Deus nos ajude nessa compreensão. É tão claro, né? É tão claro essa do dízimo, né? Que todo o propósito, e que ali quando fala, né, no Efésios 2:15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Então, a gente vê que está tão claro assim a Bíblia, né? Tudo que Deus fez, estamos dizendo que Jesus anulou a velha aliança em seu corpo, né? Dando uma nova lei. Mas eu estava pensando agora uma outra coisa, né? O dízimo era para ser levado aos levitas, que eles ficavam cuidando do templo, não podiam trabalhar. Então, era a 10ª parte, né, dos alimentos, para que eles se alimentassem e tal. Hoje nós deveríamos ter muitos evangelistas, porque hoje nós estamos na graça, né, na nova lei, que a oferta tem que ser dada com amor, porque Deus ama aquele que dá com alegria, né? Então, se nós tivéssemos realmente esse pensamento, esse algo, que tudo que nós temos vem de Deus também, nós daríamos muito mais de 10%, né? Lembrando que esse dinheiro, porque como que são sustentados os evangelistas? São com as ofertas dos membros, né? Sim. Então, nós poderíamos ter muito mais. Vocês poderiam ser uns. Vocês dois, né? Porque é uma coisa assim, todo mundo concorda com isso, porque muitas vezes a oferta é tão pouca, mas se vai numa loja, compra, se vai passear, vai viajar, vai jantar fora, quanta coisa se faz com dinheiro e chega na hora da oferta, se dá tão pouco, né? É lamentável isso, né? É lamentável, porque nós deveríamos dar muito, né? E isso, o evangelho se espalharia muito mais, né? Do que hoje está se espalhando. São poucos os contatos, assim, né? Então, digamos assim, no caso, vocês dois, muitos outros, que poderiam estar tempo integral ali, né? Estudando, visitando, dando cursos, indo nas casas, enfim, né? Se movimentando pelo evangelho. Nossa, Há diversas formas. tudo, diversas formas. Isso tudo, né, é de pensar, porque um dia nós vamos prestar conta sobre isso também, né? Sim, Que o mais importante é exatamente juntar os tesouros dos céus, né? E o maior tesouro que nós temos é levar pessoas a Cristo, né? Salvar almas. Esse é o ponto número 1, né, que nós temos que ter. Então, as ofertas são bem maior que o dízimo, né? Verdade. Bem maior. Você falou, não tem que acrescentar, acho que nada. Né? Falou muito bem. Acaba ficando limitado, né? Acaba limitando, né, a propagação do evangelho. Sim. Quando a gente fala sobre a oferta, é bem claro mesmo, como você disse, as igrejas do Brasil, elas não aprenderam a ser generosas. Não. Também não vou falar generalizando todas, não. Né? Mas nós, no começo, as igrejas, né, aqui, as congregações do Brasil, elas foram ensinadas pelos americanos. E isso a gente ouve dos próprios americanos que moram no Brasil já há 20, 30, 40 anos, e eles falam isso. Nós erramos, né? Nós erramos em não ter ensinado vocês serem generosos, porque Paulo ensina isso aos coríntios. Paulo fala, lembra, e eles eram, lá na segunda carta, ele próprio fala, vocês são, porque vocês já deixaram tudo pronto, né? E ele vai ensinar com relação à generosidade. Sim. E os nossos irmãos americanos, eles falam assim, lá nos Estados Unidos, a gente aprendeu isso. Nós aprendemos a fazer isso, tanto é que nós estamos aqui por causa dessa generosidade grandiosa deles. Agora, não foi ensinado da forma certa os brasileiros,
né? Fomos ensinados a receber, né, deles. Isso, a receber, a receber. Então, nós ainda ficamos com uma mentalidade de que não precisa. Aí é que está, errado. Por que que uma igreja deixa de desenvolver, de crescer em todas as formas, é por falta da compreensão correta sobre as instruções. Quando se fala sobre oferta, fica aquela coisa, vai ficar usando dinheiro para isso, aquilo, por causa o mundo religioso deturbou, né? E aí, então, a gente fica nessa situação. Mas a aula que vem, né, com certeza nós vamos ver passagens que vão deixar claro para nós que, olha, se queremos ser, como que eu posso, receber em dobro, numa ideia essa, né, receber em dobro, Sim. olha, basta a gente ser generoso para com Deus, porque é primeiro com Ele, né? Então, a gente vai ver, assim, passagens impressionantes para nós, que nos fará entender melhor e tomar atitudes diferentes, porque a oferta faz parte da obra de Deus, faz parte das boas obras, melhor colocando assim, das boas obras que Deus espera que a gente faça, né? E é bem lembrado lá em Coríntios, faz parte das boas obras. Então, se eu não faço de forma correta, que até as instruções falam, eu estou errando e deixando de receber as bênçãos de Deus. É incrível isso. Deixamos de receber as bênçãos de Deus porque fazemos errado. A generosidade com relação à oferta, ela tem que ser feita de uma forma, como o Regis lembrou, é de dentro para fora. A gente precisa entender isso. Porque nós nascemos em Cristo, nascemos de novo. Espera aí, se nós nascemos de novo, aquilo que era antigo não existe mais. Agora, precisa fazer parte de nós a perfeição de Cristo, de Deus. Eu nasci dele. Eu não tinha nascido dele. Eu tinha nascido do meu pai, né? Que era corpo, né? Agora eu tenho o Espírito Santo, nasci dele. Eu fui limpo, zerado. Fomos zerados, né? Novamente, e agora temos a condição de poder viver igual a Deus, porque é isso que ele espera, que a gente tenha a compreensão completa, como é que Deus pensa, mas a gente precisa entender a instrução dele, precisa ter uma compreensão melhor. E às vezes, a maior parte das vezes, a gente falha por falta de compreensão, falta de instrução. Não digo talvez instrução, mas falta de compreensão da instrução, né? Ou de aplicação mesmo, né? Sim, também. Mas é isso. Acho que o corpo ele só vai ser, a gente fala, vai crescer, né? Quando de fato a semente ela é plantada, porque se você não colocar a semente não vai nascer nada ali, né? Então, em relação à semente, ela só vai ser germinada, ela vai crescer quando você semeia. Uma das questões da semeadura, essa questão de investimento no trabalho evangelístico, né? Eu acho que é um trabalho fundamental dentre as igrejas. Sim. Possa, né, prosseguir. Mas que Deus ajude, né? Deus ajude os evangelistas que existem, né? E Deus possa também preparar outros, né? Para que possa aumentar mais esse trabalho, né? Que com certeza nunca é demais. Nunca é demais. Bom, Nosso maior investimento é com o Senhor mesmo, né? Esse é o nosso maior investimento que nós temos. Verdade, Com Às certeza. vezes a gente se preocupa muito. Professor Regis, queria perguntar uma coisa para vocês dois. Botucatu fica muito longe daí, né? Fica, né? Botucatu vai Botucatu. uns 300 e alguma coisa, creio eu. É longe, então. Então, fica mais perto de mim, então, né? Por que você está dizendo, Maria? Ui, é assim, tem uma base missionária em Botucatu. E é o pastor
Ele é tanto diretor como ele é pastor do local. Ele é o responsável por aquela base. Ele estava aqui, né, com nós, ficou aqui com nós um tempo, tinha a base em São Bernardo, aí tiveram que sair e foram montar a base missionária Olha, isso que eu vou falar para vocês é quase um milagre, viu? Eu falo que é quase porque entrou mão humana no meio. Porque quando é um milagre, só é Deus, né? Não entrou mão humana. Aí ele está aqui, né, no Zap aqui meu, o pastor Félix. E não houve esse povo que saiu lá fugido do Iraque, muçulmano, que alguns fugiram, e alguns vieram tudo para cá, alguns veio para o Brasil, certo? Vocês que são informados aí, vocês sabem. E alguns vieram para Botucatu. Coincidência ou não, ou ação divina, eles estavam ali naquela região, ali onde estava a base missionária. E o pastor Félix, né, que é o diretor da base, mandou um áudio para nós, para mim, para quem tem ele no Zap, falando o quê? De vocês falar aí, né, a importância de pregar o evangelho. Pedindo oração, pedindo móveis, pedindo roupa para o povo de lá, de Botucatu. Para nós, ele estava pedindo oração, intercessão. Para o quê? Para que esses muçulmanos, aceitassem alimento. Ó, vai vendo. Que eles aceitassem o alimento, que eles aceitassem a roupa, que eles aceitassem o abrigo que eles estavam correndo atrás para conseguir para eles, que eles saíssem da praça. Entendeu? Agora, ontem, ele mandou uma nova mensagem. Uma nova mensagem falando o quê? Que alguns já estão aceitando a comida, já estão com dificuldade, mas conversando, porque esses que estão lá sabem um pouco inglês. E ele pediu oração para que levantasse alguém que fosse, volto para vocês de novo essa história, alguém se voluntariasse que fosse intérprete, porque algum deles fala inglês, para que eles tivessem mais facilidade para entrar em contato, não pregar religião, mas para falar, olha, nós vamos arrumar um abrigo, e eles entendessem isso. Nós vamos arrecadar a cesta, e eles entendessem isso, né? E ontem ele me mandou um áudio falando, olha, nós já conseguimos alguém que fala inglês, e já conseguimos um intérprete, né? Lógico. E alguns já está aceitando, meio desconfiado, mas já está aceitando, porque o islamismo está lá grudado na cabeça dele. Está lá grudado na cabeça deles, né? Que alguns são muçulmanos. E ele falando dessa importância de alguém se voluntariar. Mas para ser voluntário, precisa da comida. Para ser voluntário, precisa de beber água enquanto está sendo voluntário. E uma cadeira para sentar enquanto esse voluntário, como vocês aí. Precisa de uma cadeira para sentar para passar a aula, para doutrinar. Essa moça que eles conseguiram lá para ser intérprete, ela tem que ter uma estrutura. Ela tem que ter uma estrutura para ela, né? Ela não vai ficar sem água, sem comida. E tudo isso tem que montar uma logística, porque eles estão conseguindo pregar o evangelho para eles. Bem devagar, bem sutil, que nem diz o pastor Félix, para não fiar a goela abaixo, né? Mas estão conseguindo. Por isso que eu, falando nesse assunto, né, lembrei desse trabalho em Botucatu. Às vezes até mesmo a prefeitura consegue algum trabalho nessa questão de amparo. Eles já entraram com ação, a prefeitura. A prefeitura já tá ajudando também. Já estão ajudando também. Espero que dê tudo certo. Existem vários recursos, né, que pode conseguir com a própria prefeitura. Mas eles não estavam querendo, social. Acredita? Você acredita que eles não estavam querendo? É por causa da religião, a religião deles, né? Então, tem essa questão, imagina, vamos lá, o judeu comia com o gentil? Nossa,
de jeito nenhum. Então, imagina, eles têm alguma coisa parecida com isso. Eu sei que é bem mudado, mudaram muitas coisas, mas ainda há alguma base que vem lá do judaísmo. Então, é uma dificuldade muito grande para eles. Certo, Estrutura pois para é. Dessa maneira. Bom, está dando a nossa hora, 9h30. Espero que tenha sido proveitoso aí o nosso momento aí, nosso bate-papo. Espero que seja também para os alunos que vão assistir às aulas depois aí também, gravada. Na próxima segunda-feira estaremos novamente nessa mesma hora, nesse mesmo canal, falando aí um pouco mais sobre as ofertas no Novo Testamento. Professor Regis, até quando essa aula vai? Até que mês? Falta 4 aulas. A gente vai falar sobre os dízimos e ofertas no Novo Testamento. E as três últimas aulas, a gente vai falar sobre as 3 medidas do Espírito Santo. Tá, por que eu estou perguntando? Hoje eu recebi uma colega minha aqui para almoçar comigo, eu estava falando de vocês para ela. Estava falando da minha aula, eu mostrei o link, fiquei falando. Aí ela falou assim, mas como eu faço? Aí eu falei, Ana, você pode assistir, comecei a mostrar para ela, né? Mas também você pode, dei 2 opções. Você também pode esperar começar tudo do zero de novo. Mas você pode começar a aprender agora, mas nós já estamos na 14. Mas se você quiser começar da agora, está se falando do Velho e do Novo Testamento. Aí eu veio na minha cabeça, quando será que vai terminar esses blocos aí e começar tudo, né? Então, no começo de junho vai acabar. Aí a gente vai depois reorganizar para a gente abrir as novas inscrições, né? Porque aí eu vou falar com ela, tá? Quando vocês começarem, eu vou falar com ela. Sim. Fala assim. Bom, é duro, né? Ingressar alguém nas aulas hoje, nós não poderíamos negar. Eu entendo assim, a gente não pode negar que a pessoa queira, né, aprender. O único problema é, às vezes, ela conseguir entender o que vocês já entenderam, vamos dizer, né? Que a compreensão de vocês é melhor do que a dela, que, de repente, está entrando. Mas nada impede também, né? Sei lá. Com certeza, com certeza. Mas eu acredito que até a gente planeja para julho ou agosto para começar eu acho que é agosto que a gente começou ano passado, não foi, Regis? Foi em agosto. Então, talvez a gente comece aí novas turmas mesmo em agosto, que aí passa o mês de julho, que é o mês que a gente vai fazer divulgação. E é o mesmo esquema, né? Começa Velho Testamento, Novo Testamento. Então, nós vamos manter os 2 módulos, e aí depois eu ainda vou pensar até chegar em julho, se eu faço um terceiro módulo, né, que seria vamos dizer, o passo a passo, né, da carreira de um cristão, do início até ele chegar a, pelo menos, uma parte do pleno conhecimento, talvez. Né? O Caco já... Excelente, professor, excelente. O Caco ele já vai dando essa linha, né? Eu por enquanto vou ficar mais nessa base, né? Que é mais para atrair as pessoas que não conhecem muito a Bíblia ou está aprendendo, né? Agora, para gente tentar fazer um básico, né? O Caco ele já vai fazendo algo mais de mais maturidade, vamos dizer assim. Né? Ele vai trazer feijoada. É sobremesa. Às vezes a feijoada é boa, às vezes ela dá umas dores de barriguinha aí, ó, né? A gente fica meio... Pois é. Pois é. Boa ideia. O professor Carlos, a barriga incha. Isso.
né, alguns ficam meio passando mal, né? Quando começa a receber um Verdade. alimento um pouco mais pesado, né? Mas Mas eu fico vendo vocês falar aí da grade da aula, aí eu fico pensando, quem sabe um dia vocês dois juntos montam um estudo de Apocalipse. é, Eita, nós! Dá muito. é de se pensar, é de se pensar. Né? É. Talvez, quem sabe, aí tem que ser um específico, né? Vamos dizer assim, uma aula especial, né? Exatamente. Sobre o livro de Apocalipse. Porque o povo está muito folgado. Só porque está na época da graça, o povo está muito folgado. Olha, eu ainda, se fosse escolher, talvez, é claro, pensando na nossa situação, mas o livro de Hebreus, para tirar essas ideias sobre Velho, Novo Testamento, aquilo ali, ele abre, ele é bem detalhista. Caco, eu estava pensando em Hebreus, Caco. Aí, ó, tá vendo? O livro de Hebreus, gente, Pronto. livro de Hebreus. Aí, ó, pronto, aí, ó. Já fechou. está começando. Já está começando. Eu vou deixar para o Reginaldo, ó. Reginaldo, não, deixar para ele. Ele entende bem sobre o Velho, o Novo Testamento aí, ó. Né? Tá certo. Estamos aprendendo. Mas vamos orar para que vocês comecem a dar aula não sei quando aí, o Apocalipse. Se Deus Olha, quiser. se por acaso a gente conseguir alguma coisa, nós temos vários irmãos também que eu agora não me lembro, que tem apostilas sobre o Velho Testamento. Se tiver aulas gravadas, vídeos gravados, vai ser melhor. Eu vou dar uma vasculhada, verificar se eu encontro alguma coisa para sanar o seu problema inicialmente. Então, eu vou falar uma coisa para vocês dois, mas é apenas um desabafo, tá? Sei que o horário já passou, vocês têm que dormir, mas é assim, eu fiz teologia faz acho que já fez 3 anos. Eu fiz 2 anos e meio, né, de teologia. Assim, né, o básico. E você sabe aonde foi que eu quase entrei nos tapas na aula? Porque esse curso tinha geografia, entra tudo, entra um monte de coisa, entendeu? E ali, sabe, quando eles se juntaram para fazer um novo, para fazer um renovo na lei, esqueci quem era. Esses homens aí que fizeram... Como que chama esse homem que escreveu uma carta aí para fazer tudo de novo, tudo diferente? Os reformadores. Os renovadores, não é renovadores que fala. Reformadores. Quando chegou nessa matéria, gente, eu travei. Eu falei, não aceitava. Mas foi. Acabei o curso e foi. Amém por isso. Teologia tem que estudar a Bíblia, tem né? Assunto que trava, gente. Tem assunto que trava. Depende de onde vai vir essa teologia, né? E que base que ele vai estar usando. Que aí, se ele começar a tirar bases de livros humanos, que não seja a própria Bíblia, aí o negócio fica difícil. É verdade. Amém. Vamos orar, então, por causa do horário? Já deu. Eu vou, como você falou, não é só dormir, não. Eu preciso comer um pouquinho ainda, que minha barriga já está quase roncando. Judiação, não jantou ainda. Não, nem eu. Só foi uma entrada. Perdoe. Vocês me perdoem, tá? Em nome de Jesus, me perdoe. Não. Estamos dentro ainda, não tem problema, não. 8h30, 8h38 agora, está tranquilo. Fique em paz. É sempre bom a gente fazer o bate-papo aí. Com certeza. Bom, a gente vai conhecendo um pouco mais uns aos outros aí. Desculpa eu. Imagina, Caco, esquece, para com isso. Caco, faz a oração para a gente aí, então. E novamente, eu agradeço todo mundo aí, novamente, pela paciência. Eu posso pedir para o Ivan, faz para nós, ao invés de eu dessa vez, pode ser? Pode ser. Então, vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome.
Senhor, nós te somos gratos, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, o Senhor nos concedeu esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender do Senhor. E para nós é um grande privilégio, Senhor, a gente estudar com pessoas que se interessam pelo Evangelho genuíno, por aquilo que está escrito, não passando disso. Sim, Nós meu te Deus. pedimos por cada um que aqui se encontram estudando, que o Senhor possa estar dando um coração humilde, estar dando uma mente sensível à tua palavra, para que ao ouvir eles possam dar espaço dentro do seu coração, dentro da sua mente, procurar aprender aquilo que é mais puro que a tua palavra, e que nós possamos entender que a maior importância é Jesus, através dos seus ensinos. E nós te pedimos também, Senhor, pelo Caco, o Reginaldo, que o Senhor, a cada dia, que o Senhor possa estar fortalecendo, ajudando, para que eles se animem no dia a dia de estar fazendo essa obra maravilhosa, que é ensinar a tua palavra. A gente sabe que hoje depende de tempo, e hoje tempo não é coisa fácil, mas quando o Senhor toca no coração, é como isso que eles estão fazendo, que o Senhor possa estar sendo glorificado a cada dia na vida deles. Nos abençoa nesse entendimento, nesse raciocínio, nos ajuda, Senhor, a cada dia trilhar os teus caminhos, e que as nossas vidas, elas possam servir de benefício para outras vidas. Nós te oramos e te somos gratos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. Ivan. Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Deus Obrigada, amém. Boa noite para vocês. Uma boa noite. Boa noite, alunos. Boa noite, professores. Muito Amém. obrigado Boa pela noite. participação de todos. Boa noite, colegas. Uma boa Boa semana. noite, Zuleika. Bom A filme. gente Boa prende noite, vocês porque boa vocês noite. são muito queridos. Então a gente fica aprendendo aqui. Desculpa. Amém. Não, da próxima, nós vamos trazer um pratinho já deixar do lado, né? Isso, Aí a gente vai até isso. meia-noite. Vai. Ó, quando eu for para Araçatuba, que eu sempre vou, que eu fico na casa da minha sobrinha, e aí eu vou assistir a aula, aí quando terminar a aula, eu vou bater na porta de vocês e falar assim, ó, eu vim trazer a marmita. Ah, pode, Prazer. pode. Fica à vontade, viu? Fica à vontade. Bom, tchau para vocês. Tchau. Tchau, Tchau, gente. Mary. Boa noite. Deus Bom abençoe. descanso. Obrigado, Tchau. Ivan, Cícero, Zuleika. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau, Caco. Zuleika. Até mais. Um abraço. Amém. Amém. Eu vou aqui desligando também, tá bem? Para poder fazer a gravação, ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.